Vamos começar aqui já com a reforma ministerial, a dança das cadeiras. O presidente Lula afirmou que vai fazer ajustes nos ministérios. Mistério nos ministérios. Mas também ele falou que não tem pressa nenhuma para a mudança. Em entrevista a algumas rádios mineiras, o presidente falou sobre o ex-presidente do Senado, que o senador Rodrigo Pacheco. Ele está sendo cotado para assumir uma pasta no governo. O Lula disse apenas que o Pacheco é uma figura importante de Minas Gerais e que bem poderia ser governador do estado. Vão acompanhar? Eu estou tentando há muito tempo conversar com o Rodrigo Pacheco para mostrar que ele é hoje a figura pública mais importante de Minas Gerais. E que se ele quiser ser candidato a governador, ele poderá ser o futuro governador de Minas Gerais. O Alexandre Silveira é um ministro excepcional, excepcional. Eu acho que poucas vezes o Ministério de Minas e Energia teve um ministro da competência, da vontade de brigar, da vontade de lutar, com interesse por Minas Gerais, que tem o Alexandre Silveira. Então eu posso falar para você, Tibonson, ele será mantido ministro, sabe? Não há por que mexer numa coisa que está fazendo uma revolução no setor energético brasileiro e no setor de Minas, sabe, desse país. Portanto, veja, eu ainda vou discutir muito com o PSD, vou discutir com os outros partidos políticos, porque eu não tenho pressa de fazer nenhuma reforma. Felipe Monteiro, vou abrir com você para homenagear esta sua volta. O presidente Lula está preocupado em não criar melindres regionais. O Alexandre Silveira está lá, de repente sai e entra o Rodrigo Pacheco, vai mexer num vespeiro. Então ele mantém um ministro e, por outro lado, ele faz um gesto de dizer que o Rodrigo Pacheco deve ser governador. Mas só de gestos o mundo não vive, não é? Como é que você acha que vai ficar aí a acomodação da dança das cadeiras, já que o presidente precisa disso, porque está meio fraquinho a base dele no Congresso, né? Bom, primeiramente, boa tarde, Capês, boa tarde, meus amigos aqui de bancada, boa tarde, os ouvintes e espectadores aqui do Linha de Frente da Jovem Pan. É um prazer estar nesse programa mais uma vez, e ainda mais com você, principalmente com você e com o meu grande amigo Rodolfo Maris, que começou comigo praticamente aqui ao mesmo tempo. É um prazer, Pepe. Nesse programa eu gosto muito. E, claro, gostei dos meus dois amigos também aqui, Zaganino e Krieger, né? E vai ser um prazer estar nessa tarde com vocês. Bom, vamos lá, o que interessa, né? Eu acho o seguinte, Capês, esse governo, ele, infelizmente, tem um problema de governabilidade. E o problema de governabilidade não é porque ele tem problema na composição do ministério. Até porque o poder legislativo tem um poder muito superior ao poder executivo, por vários fatores. E também é bom lembrar que o federalismo acaba, de certa forma, fragmentando, né, a base parlamentar. O exemplo é que o Ratinho Júnior, do PSD, gosta do Bolsonaro e é considerado de direita. O Otto Alencar, do PSD da Bahia, é da base do governo e prefere o Lula, né? Ou seja, as distorções que o federalismo causa no sistema partidário no Brasil não permite que o presidente da República, ao fazer mudanças ministeriais, consiga, de certa forma, ter uma base parlamentar coesa. Não vai ter. Pode mudar, não vai ter. Foi assim que, com o ministro dos Esportes, André Fufuca, com o ministro dos Esportes e Aeroportos, que é uma base fragmentada total dentro do Congresso. O que falta para esse governo é um projeto de país forte. Com projetos de país forte, os parlamentares vão se fechar na discussão desses projetos e vão deixar a política comezinha, a política pequena, de discutir emendas parlamentares e questões menores de lado. Foi assim que o Brasil teve um sistema partidário mais forte em 45 até 64, em que existia um projeto de país forte e os parlamentares ficavam em volta desse projeto. Então, se o governo quiser ter uma base coesa, forte, tem que mostrar que tem um projeto de país forte. E não tem. Infelizmente, não tem. E o afago ao Rodrigo Pacheco vem porque ele sabe, né, que Minas Gerais sempre é o estado que mais tem relevância eleitoral, porque Minas Gerais reflete tanto que tem no Nordeste, porque tem fronteira com a Bahia, quanto que reflete que tem no Sudeste. Então, normalmente, quem ganha em Minas Gerais ganha no Brasil, não é? Então, esse afago a Rodrigo Pacheco vem nesse sentido e, ao mesmo tempo, tira o peso do Lula de ter que colocar o Rodrigo Pacheco no ministério. Rodrigo Pacheco, não vem para o ministério, não. Disputa aqui o governo de Minas Gerais, que você vai ser importante para o meu projeto em 2026. Eu acho isso, Capês,
completamente errado e equivocado esse aceno no momento que o Lula precisa de mais apoios regionais. Ele precisa de outros candidatos de Minas Gerais que querem apoiar o governo, querem apoiar a pauta de governo. Mas, terminando aqui, se o governo quiser ter base coesa, tem que ter projeto de país forte. Exatamente. Sou obrigado a concordar com o Felipe Monteiro. Agora, meu querido Sérgio Zagarino, me parece que a preocupação do governo é sempre fazer composição política. E chama lá para o Ministério dos Esportes um deputado, chama outro para o Ministério dos Portos e Aeroportos, agora está tentando fazer outras composições. Enquanto isso, o país está sem rumo na economia. Nós estamos com uma dívida de mais de 7 trilhões de reais e pagando 1 trilhão de reais de juros este ano. Então, essa questão do projeto do País Forte, ao qual o Felipe Monteiro faz menção, como é que fica? Fica prejudicado porque só se fala de política. O que é? Um país fraco e políticos fortes? Boa tarde, Capês. Boa tarde a toda a nossa audiência, nossos telespectadores. Sem sombra de dúvidas, hoje o que nós temos de forte no país, infelizmente, são os políticos, principalmente os políticos considerados dessa base do centrão. E estava com saudade também do PP aqui nessa mesa de debate, porque nós divergimos em muitas ideias, porém o PP ele abriu o debate já explicando de uma forma muito clara um problema que é crônico. Passou pelo Jair Bolsonaro, passa agora pelo presidente Lula, que é a dificuldade de conseguir ter uma base coesa que tenha como grande projeto o Brasil. E não apenas os seus interesses particulares, seus interesses próprios. Infelizmente, os deputados, os senadores, os políticos, de modo geral, eles acabam olhando apenas para si, eles são egoístas. Eles estão preocupados apenas em se perpetuarem no poder. Vide que eles legislam para si próprios, eles aumentaram o fundo eleitoral para facilitar a vida deles para a eleição, eles aumentam as emendas parlamentares ano após ano. Nós já estamos beirando aí entre 50 e 60 bilhões de reais, num país que economicamente tem muitas dificuldades. Portanto, toda essa discussão agora que vai envolver, de hoje em diante, a reforma ministerial, levando em consideração a eleição no Congresso, na Câmara e no Senado, vai ser para o Lula, para o presidente Lula, conseguir agradar os políticos. E ele vai ter que tentar equilibrar isso com a economia, porque com a economia indo mal, o brasileiro sentindo no bolso, o brasileiro não está preocupado quem vai ser o ministro de portos e aeroportos, quem vai ser o ministro da fazenda. O brasileiro quer saber como é que ele vai conseguir chegar no mercado e fazer a compra do mês e ter sua família satisfeita e gastar um dinheiro com lazer. Então, o presidente Lula tem uma difícil missão e ele vai ter que, de alguma forma, conversar aí com os novos presidentes da Câmara, com o Hugo Mota e o Alcolumbre no Senado, para tentar fazer com que eles compreendam a necessidade de termos, sim, um projeto de país forte, como o PP disse. Muito bem. Meu querido Rodolfo Marista, aí o seu amigo Felipe Monteiro, como é que estão as aulinhas de inglês aí? Tudo em ordem? Tá firme? O verbo to be tá indo então, aqui. Você sabia o seguinte? A lion would never play golf, but a tiger would. Yes? A tiger would. Quero ver a sua posição, por favor. Se você tiver com o verbo to be em dia, você entendeu a piada, ok? É um prazer, Capê, estar de volta com meu amigo Felipe Monteiro aqui, que sempre torceu por mim. Mesmo a gente tendo nossas divergências aqui, a gente sempre se respeitou e é um grande amigo. Parabéns, Pepe. Obrigado, parabéns pela volta aqui no Linha de Frente. Se tratando disso, Capês, eu creio que o Lula, de fato, como diz o Zagarino aqui, tem uma grande missão. Primeiro é saber articular com quem o mais apoiou, com quem mais apoiou. Por exemplo, nesse caso, Rodrigo Pacheco nunca foi um alvo para ele, porque nos 2 anos que ele esteve à frente dessa casa, no Senado, ele sempre atendeu ali às vontades do Lula, ou sempre articulou muito bem com o Lula. Diferentemente do Arthur Lira. Você está ouvindo aí em casa se falar no nome do Arthur Lira por enquanto? Não, né? Por quê? Porque o Arthur Lira sempre foi uma pedra no sapato do Lula enquanto esteve ali à frente da Câmara dos Deputados. E o que nós podemos ver aqui agora é uma sinalização do Lula já querendo colocar como seu apoiador futuro no governo de Minas Gerais o Rodrigo Pacheco, o que para mim nesse momento não faz sentido. Alguns cientistas políticos já indicaram que ele pretende ir para o STF. Lembrando que a Carmen Lúcia se aposenta em agosto do ano que vem. Será que o Rodrigo Pacheco seria um ótimo nome para o STF? Eu já digo, eu acho que seria um excelente nome, é um grande jurista e realmente é a praia dele. Agora, eu quero ouvir você, meu querido Henrique Kriegner. Henrique Kriegner, o que você está achando dessa composição, essa dança das cadeiras?
Eu acho... Bom, primeiro, boa tarde, Capês, boa tarde também à nossa audiência, os colegas aqui da bancada. Tá muito claro para mim, Capês, que isso é a tentativa de sobrevivência do governo Lula, né? O Lula está tentando fazer subir um pouco aí para cima do nível da água e respirar um pouco mais, já que por parte da sociedade, por parte da Câmara dos Deputados e por parte do Senado, ele tem enfrentado essa oposição cada vez mais crescente. Os números não agradam. Ele mesmo declarou na semana passada, fazendo um ato falho talvez ali, reconhecendo que o próprio governo não está entregando aquilo que prometeu, né? E dando voz aí ao que muito da sociedade já dizia. Não dá para a gente ignorar o fato do Rodrigo Pacheco ser um dos homens fortes do PSD. E o próprio presidente do PSD, Gilberto Kassab, na semana passada, deu ali uma cutucada ferrenha ali no presidente Lula, dizendo que se a eleição fosse hoje, teriam vários aí Pablos Marçais que seriam eleitos, porque realmente o resultado do governo está muito negativo. Então, agora, esse afago ao Pacheco, ele também é um afago ao PSD, que é o maior partido com o maior número de prefeituras no Brasil. O PP foi muito feliz quando ele trouxe essa necessidade do governo de ter uma maior habilidade de negociar com lideranças locais, tanto nos estados quanto nos municípios. E é assim que ele vai fazer, via grandes partidos que têm grandes representatividades. Por isso, eu acho que existe uma porta aberta ainda dentro do governo para que Pacheco ocupe alguma posição de ministério, e acho difícil uma indicação aí por parte do presidente Lula, justamente porque ele vai querer fortalecer essa narrativa de que o Pacheco é a maior liderança política do estado de Minas, o que não é. Os números mostram isso tanto no offline quanto no online. Presidente Lula, quando a gente elogia um, você cria um amigo e vários inimigos que são os outros que ficam com ciúmes. Ainda durante a entrevista, o Lula afirmou que o governo leva a inflação muito a sério. É mesmo? Quando, na verdade, ela está razoavelmente controlada. Mas a preocupação com o preço dos alimentos continua. Vamos ouvir? Primeiro que a inflação está muito, sabe, nós levamos ela muito a sério e eu acho que ela está razoavelmente controlada. A nossa preocupação é apenas evitar que os preços dos alimentos continuem prejudicando o povo brasileiro, e é por isso que nós temos feito reuniões sistemáticas com os setores que estão, na nossa visão e na invasão dos pesquisadores, mais alta. Por exemplo, a carne está muito alta, nós temos outros produtos que estão altos e nós precisamos discutir com os setores por que, sabe, que esses preços cresceram tanto de 12 meses para cá. Felipe Monteiro, você, além de ser um grande advogado, é um advogado na área do direito econômico. Como é que você vê essa questão? É possível fazer baixar a inflação apenas com palavras ou com boa diplomacia, sem cortar gastos? Me dá a receita de baixar a inflação sem cortar gastos. Eu te dou a receita, Capês. Eu te dou a receita, mas antes quero só fazer um breve comentário, né, sobre a frase do Lula. Eu acho que ele não está errado. A inflação está razoavelmente controlada. A meta da inflação do Banco Central é de 3%, né? 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Então, a meta da inflação é até 4,5% e chegou a 4,8%. Então, quando você pega o número propriamente puro, você vê que realmente no Brasil a inflação está controlada e o ambiente global em que a regra, infelizmente, é taxa de juros elevadas e inflação alta. É assim no mundo todo. Mas quando você pega a questão dos alimentos, aí que está o problema, né? Os alimentos, no ano passado, atingiu 10% de inflação. Teve alimento como óleo de soja, por exemplo, que atingiu mais de 20%. As carnes, né, atingiram mais de 15%. Café. Ou seja, café, então, está estourando. Então, ou seja, aquilo que mais interessa ao povo, que é a comida, não dá para falar que a inflação está razoavelmente controlada. E aí tem um ponto que eu discordo de você, Capês, e discordo desses economistas heterodoxos, que olham a questão da inflação somente para o lado da demanda. O pessoal fala assim, poxa, se aumentar a taxa de juros, o que vai acontecer? As pessoas vão naturalmente consumir menos, né? Vai desaquecer a economia e, com isso, a inflação reduz. Eu não concordo com essa premissa. Eu acho que os economistas têm que olhar para o lado da oferta também, né? Para o supply side. Quando você cria um ambiente de mais produção, você consegue reduzir a inflação. O problema é
que eu não vejo esse governo olhando para o lado da oferta, não, da produção. Né? Pelo contrário, eu vejo o governo batendo a cabeça para tentar, de forma artificial, reduzir o valor dos alimentos, como, por exemplo, regular o auxílio alimentação, o vale-refeição. Não é por aí. Eles têm que criar ambiente para ter mais produção de insumos no Brasil, para ter mais nacionalização de fertilizantes, para a gente conseguir reduzir o valor dos alimentos, produzindo mais alimentos. É isso que eu confio. Muito bem, eu concordo com você. Tem que aumentar a produção, não tem outro jeito não se aumentar a produção. Agora, meu querido Sérgio Zagarino, eu fui aqui chamado de economista heterodoxo. Eu não sou economista, primeiro. Mas eu gosto da linha não heterodoxa, da linha tradicional. Corta a despesa, gasta menos, controla os gastos, não deixa crescer o déficit fiscal, baixa os juros e estimula a economia. Assim, agora com 50 bi de emenda parlamentar, 16 bi de lei Rouanet, e bi para tudo, bi daqui, bi dali, 6 bi de déficit das redes estatais, você não acha que esse é o ponto central? Gastar menos, não adianta trocar ministro se não gastar menos. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que o segredo do sucesso, fica a dica, Fernando Haddad, é a austeridade fiscal. É isso que o Brasil precisa. Ter responsabilidade fiscal, entendendo que o mínimo que deve ser feito é gastar menos do que arrecada. E o Brasil está longe disso, pelo contrário, eu ainda vejo em depoimento o ministro se orgulhando de que, olha, nosso déficit não foi tão alto assim. Só que eles estão falando de bilhões de reais. Infelizmente, não é esse o caminho para o Brasil. O Brasil precisa entender quais são as prioridades. E aí volta naquela discussão de que hoje o governo federal ele fica muito refém do poder legislativo. Então a gente acaba, na prática, vivendo como se estivéssemos num parlamento. E na questão da inflação, eu discordo um pouco do PP no que tange ao seguinte: não adianta a gente produzir mais. A gente já produz pra caramba, aliás. O Brasil é um excelente produtor. Inclusive, se não fosse o agro, estaríamos numa situação muito mais difícil. Só que essa produção, a gente tem que lembrar que o produtor ele vai preferir vender para fora com o dólar na média de R$6 do que vender no mercado interno. E isso faz parte do capitalismo, isso faz parte do jogo, do negócio. O produtor, ele visa lucro. E a partir do momento que ele vê que o ambiente de negócio em território nacional ele não é frutífero para ele conseguir ter o melhor desempenho em termos de lucro, ele vai preferir vender para fora e faz parte. Então não adianta a gente fazer apenas, temos que produzir mais. Nós até podemos produzir mais, nós podemos subsidiar, inclusive o governo federal até tem ajudado e o agro está se desenvolvendo mais ainda no governo atual, não é uma crítica nesse sentido, mas se não tiver um controle da inflação, se não tiver um controle da taxa de juros, se o Banco Central não tiver independência, se não tivermos um teto fiscal, uma responsabilidade, uma austeridade e principalmente um anúncio disso pelo governo federal, o mercado vai continuar inquieto, o dólar vai continuar subindo e o produtor interno vai continuar preferindo vender para fora. Agora, o Rodolfo Maris, sim, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele não tem o poder de mandar cortar gastos. Não. Quem tem esse poder é o presidente da República. Agora, na medida em que não se cortam gastos, aí a solução que o Haddad propõe é aumentar a arrecadação em tudo. E aí o contribuinte, principalmente as empresas que geram emprego, não aguentam. Como é que fica esse projeto ao qual o Felipe Monteiro fez menção, do Brasil forte, se a economia não estiver forte? Como é que pode ser um Brasil forte endividado em mais de 7 trilhões de reais? Eu não consigo compreender. A fala do Felipe tem um sentido, tá, Capês? De que a gente tem que ter um Brasil forte controlando a economia. Mas como controla a economia? De que forma? E o discurso do Lula foi controverso, porque, olha só, ele não criticou agora o Banco Central. Se tivesse lá o Roberto Campos, o discurso do Lula seria diferente. Que a culpa é do Roberto Campos, que a culpa é do Roberto Campos, que a culpa é do Roberto Campos. Agora ele vem com uma oratória, uma narrativa dizendo que a inflação está razoavelmente controlada? Óbvio que está controlada, porque a inflação está controlada justamente por conta dos juros que o Roberto Campos conseguiu segurar. O grande problema agora é saber se o Gabriel Galípolo vai conseguir, de fato, diminuir essa taxa de juros sem mexer na inflação, o que torna o país, o que torna uma situação totalmente impossível. E o país vai continuar mergulhado ainda aí, pelo menos até o final do ano. Eu vi o Samidana falando algumas coisas, e também o nosso querido economista aqui da casa, o Alan Gani, dizendo que nos próximos 40 dias, quando sai a nova margem de juros, a gente pode ter aqui no Brasil os juros mais altos da história.
os juros mais altos da história. Aí eu me pergunto, qual que é a solução? Porque se você paga taxa, e você paga taxa, você paga taxa, você paga taxa, o brasileiro vai se acostumando com isso e não vai vendo dinheiro. O salário mínimo não aumenta, há um aumento aí estipulado agora para o salário mínimo, mas a inflação continua aumentando. Se você é consumidor como eu, pai de família, que vai no mercado e faz a sua compra ali, uma compra básica, arroz, feijão, açúcar, óleo, o básico, você sabe o quanto você está gastando, você não deixa menos de R$500 no mercado para comprar o básico. Um arroz custando o olho da cara, um feijão custando o olho da cara. O brasileiro em si, Capês, que não tem muito afinidade com a política e saber das suas ressalvas, ele está mais preocupado no alimento que está lá na gôndola do supermercado. E aí eu faço um apelo aqui, para que essas pessoas pensem no consumidor final. Porque dessa forma, daqui a pouco a gente vai estar vivendo a maior inflação da história, nós vamos viver lá na década de 90. Lembra na década de 90, 91? Onde a gente pagava pelo menos para comprar arroz e feijão? Esse é o apelo, é saber como essa economia vai desandar e decorrer nos próximos 40 dias. Muito bem. Henrique Kriegner, eu quero fazer uma pergunta para você com um comentário, uma observação do Felipe Monteiro, mas uma observação rápida, Felipe, porque você já falou, mas eu queria que você comentasse essa pergunta que eu vou fazer ao Henrique Kriegner. Nós temos uma linha econômica, muitos economistas ligados ao PT defendem alavancar a economia por meio de investimento público, que é a linha do Maynard Keynes, né, que é o economista britânico da primeira metade do século passado. Os Estados Unidos fez isso logo após o craque da Bolsa de 29, com o New Deal, né, investindo em grandes obras. O problema disso é que você precisa ter uma reserva muito grande para poder fazer esse tipo de investimento. Até que ponto a nossa economia foi alavancada às custas desses 160 bilhões que estouraram o teto no final de 2022 e até que ponto o crescimento da taxa de juros, como uma reação a isso, a volta da inflação, pode desacelerar esse start que demos na economia? O grande risco dessa abordagem, Capês, é que ela venha promover, na verdade, os famosos voos de galinha, né? Que é o que a gente tem visto recorrente aí na história econômica do Brasil. De pouquinho em pouquinho vem um voo, uma ilusão aí de poder de compra, de crescimento econômico e etc. E aí também na produtividade, só que aí passam-se alguns meses e a gente percebe que esse crescimento não se sustentou e a nossa economia, ela realmente não decolou. Acho que vem na memória já bem claro aquelas duas capas, né, da revista Time, se não me engano, que foi o Cristo Redentor com foguete voando e logo o Cristo Redentor caindo também, decolando, voou um pouquinho e já se bateu aí no chão, né? Já se espatifou no chão. A questão é que não existe segredo fora da questão do ajuste fiscal, do equilíbrio fiscal. A gente pode inventar aqui todas as filosofias necessárias ou todos os artifícios, mas quando a gente gasta mais do que a gente de fato produz, isso vai ter uma pena e que se não houverem as reservas em lugar certo, então a gente tem um risco muito grande ali de não dar certo e ter esse voo de galinha. E sobre a fala específica do Lula, Capês, acho que é importante a gente lembrar, tem certos verbos que eles não combinam bem com os advérbios de intensidade. A questão na verdade, o verbo controlar também não, e ainda mais quando a gente vai usar como controle, né, ali. Ou seja, não existe muito controlado ou pouco controlado, ou está controlada ou não está controlada. Essa é a questão que a gente precisa analisar. Não adianta dizer, é um pouquinho controlado, um pouquinho descontrolado. Não. Ou existe o controle, foi feito um controle, ou não existe esse controle e a coisa está descontrolada. Não dá pra gente querer agora usar uma narrativa e botar um eufemismo aí. Ele está se referindo à expressão razoavelmente, o advérbio controlada, o participio passado do verbo controlar. Meu querido Felipe Monteiro, eu sei que é daquela escola, já falou aqui algumas vezes, me desminta se eu estiver errado, também defendida pelo Leandro Ferreira, que vem aqui. Quer dizer, o endividamento não cresce sem endividamento, mas os Estados Unidos da América vem adotando essa política de juros baixos do Fed depois do craque lá de 2008. Da crise dos subprimes. E hoje eles estão com uma dívida de 36 trilhões de dólares e vão entrar em default. Eles só não entram em default porque a economia mundial é dolarizada. Agora o Trump está desesperado. Se os BRICS adotarem uma outra moeda, os Estados Unidos podem quebrar. A China já está vendendo dólar, já está começando a se lastrear em ouro. Então, essa questão de se endividar para crescer, eu queria que você explicasse, porque para mim não desce. Ô, Capês, o problema não é gastar dinheiro. O problema é gastar dinheiro mal. Gastar dinheiro de forma sem sentido nenhum. Então, não vejo nenhum problema
em gastar dinheiro, o país gastar dinheiro para crescer. Até porque quando você pega a fórmula do PIB, como é que calcula o crescimento econômico? É o quanto a família produz, 80% das famílias estão endividadas. O quanto as empresas investem e produzem, o maior número de empresas em RJ da história, não só nesse governo, né, nos últimos anos também. Investimento público e balança comercial favorável. Balança comercial favorável é um dado que está concreto, porque é o agro que faz a balança comercial no Brasil ser positiva. Então, dentro dessa variável, qual que é a única variável que dá para mudar, para crescer economicamente? Investimento público. Claro, investimento público. Você pode fazer política para tirar as famílias do endividamento, para tirar as empresas, né, do endividamento, apesar de ser impossível com juros altos, né? Mas, de forma, no médio e curto prazo, só dá para crescer o Brasil com investimento público. Então é errado essas pessoas que falam que não dá para crescer somente com despesa. Dá sim, investimento público é um ponto interessante. E aí tem um ponto interessante que a pessoa, para colocar aqui, que eu acho que é necessário colocar, é possível arrecadar mais reduzindo tributação. Ah, como você vai fazer isso? Simples. Se tiver mais empresas operando no Brasil, tiver mais indústrias produzindo no Brasil, dá para reduzir a tributação e você consegue arrecadar muito mais. Então, o que falta nesse governo e na discussão econômica e política do Brasil e do mundo, né, é criatividade para inovar institucionalmente. Muito bem. Por isso que eu gosto do linha de frente, porque é importante ter posições diferentes. Eu já acho que não é investimento público. Eu acho que é investimento privado, parcerias público-privadas, você garantir segurança jurídica, segurança política e previsibilidade econômica para que empresas venham de fora investindo no Brasil. Eu acredito em governo regulador só e empresas fortes.